lá no livro de Juízes 6. Juízes 6, vamos estar lendo a partir do versículo 3. Aleluia. Porque sucedia que, semeando Israel, os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam. E puseram-se contra ele em campo, e destruíam seus frutos da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grandes multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e estavam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Feche os seus olhos. Meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Estamos aqui hoje, um dia tão especial, Pai. Um domingo de ceia, um domingo ao qual nós estamos aqui para renovar a nossa aliança com o Senhor. E eu quero pedir a permissão para estar entrando agora em cada lar, Pai. Em cada lar que abrir a sua TV agora nessa live e estiver assistindo a esta ministração. Que o Senhor venha falar com cada um de nós, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações o Seu querer e vontade. E que depois, Pai, de tudo que o Senhor tem preparado para essa noite, nós possamos ser algo diferente dentro de nós. Que algo novo venha nascer e fluir de dentro do nosso interior, Pai. Seja bem-vindo, Deus Pai, seja bem-vindo, Deus Filho, e seja bem-vindo, Deus Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, damos total liberdade ao Senhor, neste lugar. Amém, queridos? Boa noite a todos, paz seja convosco. Boa noite a você que está nos assistindo da sua casa, talvez do seu trabalho, do seu automóvel. Seja bem-vindo à nossa igreja, aqui de Vila Holanda, região 729, Igreja do Evangelho Quadrangular. A pergunta é, por que tudo isso nos sobreveio, eles perguntavam. Por que tudo isso está acontecendo conosco? Por que está acontecendo isso comigo? Queridos, eu quero compartilhar com você essa introdução dessa mensagem para nós chegarmos a algo tão profundo que Deus colocou no meu coração para esse domingo. Todos nós conhecemos a história de Gideão, todos nós já passamos por ela. Mas eu quero que nessa noite, você que está aqui presente, você que está na sua casa, pare tudo que você está fazendo agora, redobre a sua atenção. Não perca nenhuma vírgula do que vai ser dito aqui hoje. Porque com certeza, queridos, o Senhor preparou para você nessa noite algo muito especial. Que pode ser uma chave na sua vida hoje. Talvez aquela porta que esteja fechada. Talvez aquela porta que está travada hoje vai ser aberta. Através do que Deus tem para nossas vidas. Você pode dizer um amém? Amém. Glória a Deus. Enquanto atravessamos o deserto da vida, ficamos procurando as razões do sofrimento. E o que é pior, sempre culpamos a Deus pelos nossos problemas e nunca atribuímos a culpa a nós mesmos. É uma espécie de negação ou de autojustificação, queridos. A primeira e mais importante lição a aprender com o deserto é que foram nossos próprios pezinhos que nos conduziram a Ele. E, olha só, e não transferir a culpa a outros. Ou melhor se dizendo, a Deus. A situação de Israel, queridos, aqui quando nós lemos, estava difícil. Muito difícil.
Os medianitas, os amalequitas e os povos do Oriente estavam oprimindo aquele povo, destruindo os campos, os frutos da terra, os rebanhos, e não deixavam mantimentos em Israel. Nem gado, nem ovelhas, nem jumentos. Tudo era saqueado. Ou melhor, tudo era saqueado ou destruído. E Israel estava à mercê de seus inimigos. O que tem sido o seu inimigo nesse tempo? Qual tem sido o seu inimigo nesse tempo? Porque eles estavam sem defesa e sem reação. O povo de Deus empobreceu muito e então clamou a Deus de Israel por socorro. Eles clamaram. A palavra de Deus diz assim: clame a mim e responder-te-ei. E naquele momento o povo estava clamando. Clamor não é oração. Clamor não é simplesmente um sussurro. Clamor é você levantar a sua voz. Não importa quem está ouvindo, é eu que preciso do milagre. É eu que preciso dessa resposta. E naquele momento o povo precisava de uma resposta, igreja. O lagar era o espaço onde se preparava o vinho. Olha só. Onde se esmagava as uvas. Portanto, não era o lugar apropriado para debulhar o trigo. Mas isso estava acontecendo por causa do quê? Da opressão dos medianitas. Esta era a única solução para tentar salvar algum mantimento. Alguma coisa tinha que ser salvada, então ele usava essa estratégia. Isso foi o suficiente. Olha só, ou melhor, para pensar, querido. Pense comigo agora. No momento difícil, no momento em que o povo já estava oprimido, não tinha mais resposta para eles, Gideão usou de uma estratégia. Ele olhou para a situação e não enfrentou a situação, mas ele foi para cima da situação, usando uma estratégia. Ninguém vai me pegar nesse lugar, porque não é época de uvas. Aqui vai ser o único lugar que eles podem me achar. E ali ele estava malhando trigo. Ali ele estava malhando o trigo. Gideão estava revoltado. Fala para o seu irmão assim: tem situações na minha vida e na sua vida. Não, mas fala com voz verdadeira. Tem situações na minha vida e na sua vida que você não pode se acomodar. Mas você tem que fazer como Gideão, se revoltar. Se revoltar. Gideão estava revoltado demais com aquela situação, queridos. E o anjo do Senhor o cumprimentou dizendo, lá em Juízes 6:12, olha só, o Senhor é contigo, homem valoroso. Eu abro um parênteses aqui. Quando você não se acomoda com a situação, quando você vai para cima, mesmo você sabendo que está difícil, Deus olha para você e fala: esse cara é um dos meus. Deus mandou o anjo. O anjo diz para ele assim: ei, varão valoroso, hein? O Senhor é contigo. Isso quer dizer, querido, que quando você se revolta com a situação, Deus está junto com você nessa peleja. Deus não está na peleja que você fica moado, cabisbaixo, desanimado. Não, é quando você vai para cima. Quando você não olha as dificuldades, mas quando você olha para o Deus que você serve, que está acima de todos os problemas. Isso foi o suficiente para Gideão desabafar. Queridos, tem hora que a gente precisa desabafar. Tem horas que a gente tem sim que abrir o nosso coração com Deus. E Gideão, não entendendo, olha só, eu vou ler para você entender aqui tudo que foi escrito aqui, olha só. Isso foi o suficiente para Gideão desabafar e dizer: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio.
O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou. Não está na tela não o versículo? Juízes 6:12, ou melhor, Juízes 6:13. Ajuda nós aí, pessoal. Eu estou lendo aqui, mas vocês me acompanham, tá? Eu vou falar os versículos para vocês me acompanharem. Amém? Vamos lá. Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu suas mãos, ou melhor, e nos deu nas mãos dos medianitas. Querido, Gideão não entendeu de imediato que aqui ele estava falando com o próprio Deus. E foi logo reclamando. Redobra a sua atenção aqui. Ele foi logo reclamando contra o Senhor e questionando sua proteção a Israel. Exatamente como nós fazemos. Sempre que alguma coisa ruim nos acontece, atribuímos a culpa ao Senhor, a Deus. Sempre que vem as dificuldades, a gente olha para Deus e fala: Deus, por que está acontecendo comigo? Mas a gente não consegue olhar para dentro de nós. Por que está acontecendo comigo? Mas sem olhar para Deus, mas para você, para o seu interior. Fazer uma análise, uma reflexão da tua vida. Vamos voltar um pouquinho nesse texto. Encontramos a explicação para aquele estado de caos em que se encontrava o povo de Israel. Vamos ver. Porém os filhos de Israel, Juízes 6:1. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. Por 7 anos. Deus os colocou nas mãos dos medianitas. Aquela situação não se devia ao descaso do Senhor, mas ao pecado de Israel, que fez o que era mal aos olhos de Deus. Ou seja, era uma disciplina. Deus estava disciplinando os seus filhos que Ele tanto ama. O diálogo que se segue entre Gideão e o anjo do Senhor é muito esclarecedor, queridos, para todos nós aqui. Porque a resposta de Deus para as queixas de Gideão é clara. Olha só, Juízes 6,14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? Vou abrir outro parênteses aqui. Olha o que Deus está falando para mim e você, Vila Holanda, você que está na sua casa. Olha só que interessante. Então o Senhor olhou para a igreja de Vila Holanda, para você que está nos assistindo agora essa live, e disse: vai nessa tua força, e você vai livrar a tua família, aquele que você ama, o teu filho, a tua empresa, o teu negócio, porque eu estou contigo. Mas você tem que ir na tua força, queridos, não na tua fraqueza. Deus está falando na tua força. Vocês estão entendendo, igreja? O Senhor olhou dentro dos olhos de Gideão, amados, e disse, em outras palavras: toma atitude para livrar, para você sair desse problema. Sai do seu acomodismo. É isso que o Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Não adianta chorar, irmãos, bater perninha. Criança birrenta. Qual o pai que gosta de uma criança birrenta? Fala para mim. Nenhum pai gosta, e nem Deus. O problema naquele momento era o síndrome do gafanhoto. A autoestima abaixo do rodapé. Você já imaginou? Uma autoestima abaixo do rodapé? Misericórdia.
É a falsa sensação, queridos, de impotência. Era assim que aquele povo, naquele momento, estava se sentindo. Talvez você entrou aqui hoje arrebentado. Talvez você que está me assistindo está aí, arrebentado, desanimado, desacreditado. Mas se você prestar atenção no que Deus está falando hoje, essa chave vai virar, querido, e você vai abrir essa porta. Aleluia! Muitas são as aflições, diz lá em Salmos 34:19, querido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Sem limite, fala para o seu irmão, sem limite. Para Deus não existe limite, igreja. Vocês estão entendendo? O negócio é o quê? É manter a fé. É a paciência na espera e nunca questionar. Fala assim, irmão, boca fechada. O que levou o povo do Egito não ver a terra prometida foi ficar de boca aberta. Fala para o seu irmão, boca fechada, não entra mosquito. Fala para ele. Esse ditado é bom. Vocês estão entendendo? O arrependimento e a fé são exercícios a serem feitos no decorrer do deserto. São nosso dever de casa. Fala para o seu irmão, dever de casa hoje. E quanto antes nos arrependemos e começarmos a agir, tanto mais cedo o Senhor agirá a nosso favor. Fala para o seu irmão, tem que se levantar, irmão. Deus tem pressa. Deus tem pressa. 24 acabou. Estamos contando os dias aí para terminar. Deus tem pressa. Ô glória. Fala para o seu irmão, glória a Deus. Porque Deus está nesse negócio. Temos que acreditar, amados. Crer no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ele vai salvar tu e a tua casa. Só que não basta crer. Tem que agir. Água parada, irmãos, dá dengue. Tem que se movimentar. Quente parada, irmãos, dá dengue, fica dengoso. Qualquer coisinha está dengoso. Fala para o seu irmão, tem que se movimentar. Hoje é culto de ceia, queridos. Hoje é culto de ceia. Hoje eu tenho 3 pregadores para pregar comigo aqui hoje. Daqui a pouco eu vou chamá-los aqui. No livro lá de João 14, Jesus dizendo, queridos, olha só. João 14, 19. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo em vós. Vivereis. Olha só, irmãos. Deixa eu ler direitinho. Põe lá para mim na tela, João 14, olha lá. Ainda pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo em vós. Vivereis. Dá um amém aí. E mais, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei. E mais, e me manifestarei a ele. Ô irmãos, isso aqui é forte demais. Olha ali, olha o que ele diz no final. Você sabe o que Jesus está falando aqui? Você entendeu o final dessa mensagem? Eu o amarei e me manifestarei. Como é que Jesus se manifesta na minha vida e na sua vida? Através dos milagres, através das curas, libertações, salvação. O manifestar de Deus, irmãos, é uma promessa que está aqui nesse livro de João. Vocês estão entendendo? Olha só. Aquele que está, olha só, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai.
e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Jesus. Aí os discípulos lhe perguntam, Judas, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha só, e meu Pai o amará, e viveremos para ele. Ou melhor, e viremos para ele. Irmãos, quando eu li isso aqui me estremeceu, sabe por quê, irmãos? Olha aqui está no plural. Preste atenção, igreja. Preste atenção. E disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, eu e meu Pai, para ele, e faremos nele morada. Ô irmãos, você já imaginou isso? Você já prestou atenção nesse detalhe? Ele falou no plural, ele não falou ele falou, e nós viremos. Você sabe que o Espírito Santo é algo de mais precioso que existe para Deus. Para Deus liberar o Espírito Santo, irmãos, teve que ter uma conversa tete a tete, ou melhor, face a face. Não foi de um dia para o outro que Deus liberou o Espírito Santo. Foram 10 dias de conversa. Fala para o seu irmão, 10 dias para Deus é como 10 anos para nós, viu? E 10 anos para nós é como 10 dias para Deus. Foi tempo, viu, irmãos? Não foi de um dia para o outro para convencer. A liberar o Espírito Santo. Jesus aqui está falando, e nós viremos. Você já se perguntou como você é precioso? Você já se perguntou como você é tão importante? Talvez você ache que você não é importante, que você foi um acidente biológico, está aqui por acaso. Não. Mesmo diante de você ser projetado, Deus já sonhava com você, querido. Ele já tinha planos para a tua vida. Vocês entenderam, irmão? Tirou lá, irmão, por quê? Não se apavore não, deixa lá. Olha só, que maravilha. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes, não é a minha, mas a do meu Pai, que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando, olha só, convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Irmãos, mais uma vez, sem limite, todas as coisas. Vocês estão entendendo? Olha que maravilha. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Pensa comigo aqui, vamos trazer para a nossa era informática. Nós somos um HD. Mas um HD, irmãos, que quando vem para Cristo, ela vem deletada. Ela é deletada, ela fica zerada essa HD. Então agora nós temos que pegar informações e colocar nessa HD. E só o Espírito Santo tem essa habilidade. As informações é o Espírito Santo, é a nossa HD. Então tudo que nós colocamos, ou melhor, ele coloca nessa HD, quando a gente precisa, ele nos devolve a memória. Vocês estão entendendo? Quando você precisa de alguma coisa, você vai no seu computador, você abre lá e vai buscar lá na HD, não vai? Não é assim que funciona? Assim é o Espírito Santo. Quando você precisa de alguma coisa, ó, puxa vida, eu me lembrei aqui agora. Não foi você, foi o Espírito Santo. Olha, eu tinha esquecido disso, mas veio na minha cabeça agora. Não foi, é o Espírito Santo te trazendo a memória. Vocês estão entendendo, gente? Onde nós paramos? No 26. Vamos lá para o 27. Olha só, deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Fica tranquilo. Fala para o seu irmão, fica tranquilo. Relaxa. Fala para ele, relaxa. Olha só, irmãos. Não se atemorize.
Para que ficar com medo, apavorado, desesperado? Confia no Senhor. É difícil, né, gente? Fala a verdade, não é difícil? É difícil porque falta fé, irmãos. Quando o crente é cheio de fé, irmãos, pode vir o vento que for. Nada me abala. Vocês estão entendendo? Nada. Por quê? Porque eu sei que Jesus está comigo. Ouvis, olha só, ouvistes que, 28, ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, se amasseis, é isso mesmo? Amasseis? Como é que lê isso aqui, hein? Se me amasseis, não é amasseis não, tá, gente? Se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Sabe o que eu vejo aqui? Vamos ver se você consegue entregar. Isso aqui é obediência a uma autoridade maior. Eu vou para o Pai porque assim está escrito. E Ele, por ser uma autoridade maior do que eu tenho que obedecer. E eu obedecendo, eu só sou abençoado. Estão me entendendo? Quase falei aqui agora numa outra língua, vocês viram? Quando a obediência, ela é plantada, as bênçãos vêm. Não é à toa que Jesus está sentado à destra do Pai. Pela obediência a tudo. Uma dificuldade que nós temos em obedecer. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo, olha só, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Aí Jesus se levanta. Aí começa, né? O martírio. Começa a promessa. Não para Jesus, a promessa para mim e para você. Sabe, querido, às vezes a gente se pergunta, por que nós repetimos tantas pregações? A Bíblia tem tanta mensagem, mas por que algumas elas são repetidas várias e várias vezes? Por quê? O apóstolo Paulo, ele fala, eu não me canso de falar com vocês as mesmas coisas. Não me canso. Se for preciso, eu vou ficar repetindo até vocês entenderem. Até vocês entenderem. Até vocês abrirem os corações e entenderem o que Deus quer de você. Por isso ele disse, eu não me canso. Toda vez que eu vou ministrar, irmãos, eu falo, Deus, o que o Senhor quer falar para a tua igreja? E às vezes Deus me diz, mas Deus, tem certeza que é isso mesmo? Mas eu já falei sobre isso. Mas de novo, Deus? Outra vez? Mas nós estamos vivendo uma época, irmãos, que Deus está batendo na mesma tecla. Se Ele está batendo na mesma tecla, é porque alguma coisa tem que acontecer, que não aconteceu ainda. Você não prestou atenção, mas João 14, 26, olha só. Em João 14, 26, eu vou ler de novo. Põe ali João 14, 26 de novo, vamos pôr. Olha só. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha só, irmãos. O Espírito Santo, ele é memória. O que Jesus disse não é o fim em si, é um começo de uma semente. É o começo. Esse versículo aqui, irmãos, é o começo de tudo. É uma semente lançada. Eu vou precisar dos meus pregadores aqui. Eu quero que o Gediel venha aqui, o Bento e o irmão Severino. Alguém fica na portaria aí. Vem cá, Bento, Severino e Gediel. Nós estávamos ali fora. Ah, o Jacques também, né, Jacques? É, você também. Nós estávamos ali fora. Eu falei, vocês vão me ajudar a pregar hoje. Vocês vão me ajudar.
E eu fiz uma pergunta para cada um deles, irmãos. E eles responderam tudo certo. Só não responderam aquilo que eu queria ouvir. Então eu quero que eles respondam para vocês. Olha só. Em poucas palavras, eu quero que eles respondam para vocês. Em poucas palavras. Redobra a sua atenção, igreja. Porque o que vai ser dito aqui pode desatar algo dentro de você agora. Vamos começar pelos diáconos. A pergunta foi essa: por que o Senhor nos compara a uma ovelha? Muda, né? Que quando Jesus foi como uma ovelha muda. Então, ovelha tem muitas partes da palavra de Deus se divide da ovelha, porque a obediência ao seu pastor, e quando Jesus foi como uma ovelha muda, né? Ovelha muda. Deus nos compara a uma ovelha muda. Porque Jesus foi como uma ovelha muda ao matadouro. Ele não reclamou, ele não abriu a boca. Mesmo ele tendo razão, ele ficou quieto. Então Deus nos compara a Jesus. Porque nós somos como uma ovelha. A ovelha sempre tem que obedecer os nossos pastores. E cada um procura ser a salvação através da palavra de Deus. Amém. Quando ele quer dizer obedecer, é que a ovelha ela conhece a voz do seu pastor. Se a ovelha não respeitar o que o pastor mandou, então ela não conhece a voz do pastor. Então ela não é ovelha. Ou melhor, então ela não é ovelha daquele aprisco. Isso é muito sério. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Quando o pastor está no pasto, pastoreando a sua ovelha, ele chama elas pelo nome. E elas vêm. Porque não é o nome, é a voz do pastor. Elas conhecem a voz. Vocês podem, sei que vocês estão em trabalho, né? Vou perguntar para o Jacques aqui. Jacques, sem pegar no microfone, senão ele não devolve. Em poucas palavras, por que o Senhor nos compara a ovelha? A ovelha, né, irmãos, ela é o símbolo da obediência. Lá no interior eu fui criado, né, tinha ovelha e tinha o bode. O bode, ele tem o mesmo balido da ovelha. Elas andam juntas e se misturam. Só que o bode, ele é bravo, ele é violento. O bode, ele come o que ele achar pela frente. E a ovelha não. A ovelha, ela é comportada. A ovelha, ela é obediente ao seu pastor. E ela come aquilo que o seu pastor dá. Ela é mansa. E até a carne dela é meia doce. É adocicada. Obrigado, Jacques. Agora, Gediel. Por que Deus nos compara a ovelha? A ovelha, ela é o animal mais vulnerável que tem. A ovelha, ela não tem defesa. E por isso, ela ouve a voz do seu pastor e segue. E a ovelha, quanto mais tosqueada ela é, mais bonita fica a lã dela. Por isso que o pastor cuida bem das suas ovelhas. Obrigado, gente. Vamos dar um aplauso para o Senhor na vida deles? Agora tem algo que eles não responderam. Mas não podia mesmo, porque está no meu coração, então eu que tenho que falar. Não é verdade? Mas tudo que eles falaram é verdade. Tudo que eles falaram procede. Vou fazer uma pergunta aqui em cima do que Gediel disse. Será que dói tirar a lã da ovelha? Mas deve dar um incômodo, né? Porque ela está tão acostumada com aquele monte de lã, de repente ela está sem nada. Está lisa. Deve ser algo constrangedor. Mas eu vejo isso aí, Gê, como a árvore poldada. A árvore poldada, os seus ramos, quando nascem de novo, eles nascem mais bonitos, mais verdes, mais brilhosos. Eu falo isso porque eu tinha uma jabuticabeira em casa, não tenho. E teve uma época aí que a gente estava com um problema lá, aconteceu um negocinho nos frutos, aí nós depenamos ela. Eu limpei ela, eu falei, vai morrer, tadinha. Vai morrer porque ficou só os fios lá, eu arranquei todas as penas dela. É pena não, folha, né? Ainda estou com a águia na cabeça. Vocês estão entendendo? Arranquei todas as folhas dela. E eu falei, eu acho que isso aqui não vai vingar mais não. Ficou feio o negócio, gente. Mas se você ver, quando começou a nascer de novo, as folhas,
Irmãos, que coisa linda. E às vezes tem que tirar o velho para Deus colocar o novo. É necessário. Só que a gente tem que entender que é um procedimento não do homem, mas é do Senhor. É do Senhor. Por exemplo, a ovelha rebelde. A ovelha quando está rebelde, sabe o que o pastor faz com ela, irmãos? Esse pastor tem que ir para a cadeia. Ele quebra a pata dela, irmãos. Se a ovelha não obedece, é aquela ovelha andarina, sabe o que ele faz? Ele quebra a pata dela. Quebra. Para ela não ir longe. Mas é lógico que ele quebra e depois ele coloca uma atadura. Mas não é para judiar dela, é para que ela se comporte, seja obediente. Você já imaginou o pastor quebrando uma pata de um membro da igreja? A pata não. Desculpa aí. Pata não, né? Mas estou comparando vocês a uma ovelha. Seria algo interessante. Para você não ficar andando aí de gaio em gaio. Tomar uma posição na sua vida. Porque Deus está vendo todas as coisas, né? Mas o que eu queria chegar aqui é algo muito interessante. Deus também nos compara a ovelha, sabe por quê, irmãos? Porque a ovelha, como disse aqui, é um animal frágil, indefeso. Ele é frágil e indefeso. E mais, não sei se você sabe, mas a ovelha ela é míope. Ela é míope, irmãos. Ela não consegue enxergar longe. Por isso que o seu pastor, ele anda com o cajado, e no cajado tem uma curva. Para quê? Se a ovelha for cair, ele vai lá e segura, ele traz de volta. Para proteger a ovelha. Olha para o seu irmão e fala assim, irmãos, hoje tem solução. Tem a ótica espiritual para o seu problema. Tem, irmãos, tem a ótica espiritual, ao qual Deus fala que vai abrir os nossos olhos. Para que a gente possa enxergar. Abrir os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir. O problema é nós queremos essa ótica espiritual para que a gente possa realmente enxergar com mais clareza. Por isso que o Senhor te compara a uma ovelha e tudo que foi dito aqui é verdade. Mas o maior problema da ovelha é esse. Ela é míope. Não consegue ver o perigo. Só vê o perigo quando cai dentro. Quando já está laçado. Mas se a ovelha estiver debaixo da proteção do seu pastor, quando eu falo debaixo de uma proteção, ela ser sincera com o seu pastor, abrir o seu coração, contar os seus problemas, pedir ajuda. É claro que ela não vai cair nesse engodo do inimigo. O seu pastor vai te ajudar a você vencer as dificuldades, a combater esse problema que você está enfrentando. Foi para isso que Deus levantou o pastor de ovelhas. O pastor de ovelha é para cuidar das ovelhas. E a palavra, ela vem nos ensinar o caminho, como Jesus disse, que eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Esse é o caminho. O caminho é a palavra. Que o seu pastor, todas as vezes que sobe sobre esse púlpito, de frente para esse altar, ele ministra para você. Não é a palavra do pastor, é a palavra do Senhor. Que vem de encontro às nossas vidas e às vezes elas nos confrontam. Às vezes elas nos confrontam a ponto de a gente rejeitar essa palavra. Mas ninguém vive só de rosa, irmãos. Tem os espinhos também. A rosa era acompanhada com os espinhos. Se não tiver espinho, não é rosa. Toma cuidado. Toma cuidado. Eu quero que você fique de pé agora. Por gentileza. Por isso que Jesus disse. Ei, redobre sua atenção, igreja. Por isso que Jesus disse, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou rogar ao Pai e Ele vai vos enviar o Consolador. Ele vai deixar com você a bússola, para que você não se perca nessa caminhada. O Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo, Ele está aqui para isso. Para te ajudar. Para te trazer à memória coisas que talvez você já esqueceu há muito tempo.
Mas o inimigo, sabendo dessa deficiência, ele procura esfriar a igreja. Hoje a igreja já não ora mais como antigamente. Hoje a igreja não tem necessidade como antigamente de orar em línguas. Buscar poder para a tua vida. E isso está esfriando a igreja e o diabo está tomando campo nessa história. Porque uma igreja sem poder do Espírito, irmão, é um alvo fácil para o diabo. Por isso nós temos que sempre buscar poder em Deus através do Espírito Santo. Pense nisso, igreja. Pense nisso. Medite sobre isso. Nós temos que dar essência. Nós temos que dar liberdade para que o velho, ou melhor, o antigo amor, aquele lá de trás, quando você chegou na igreja, ele faça presença na sua vida de novo. Que ele volte com toda aquela força do começo. Quanto tempo você não dá uma glória a Deus? Quanto tempo você não ora em línguas? Quanto tempo você não ouve a voz de Deus? Quanto tempo? Hoje você tem a oportunidade de fazer um renovo com o Senhor, renovar a sua aliança no sangue e no corpo dele. E pedir de volta esse verdadeiro amor. Esse fogo que ardia dentro de você, que hoje não arde mais. Irmãos, nós temos que estar mais atentos ao que está acontecendo nesse tempo. Nesse tempo. Ontem nós tivemos aqui um trabalho para casais. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa linda, irmãos. Veio um ministrador de fora. Uma pessoa que passou por um momento muito difícil em sua vida conjugal e veio aqui dar o seu testemunho de vida. Às vezes a gente tem que perder para dar valor. Hoje ele perdeu. E hoje ele sabe o quanto foi importante para ele. E ele quer passar para os casais, para os homens. Vale a pena lutar pela tua família. Lutar pelo teu casamento. Tantos casamentos destruídos, por quê, irmão? Porque ninguém está nem aí. Nenhum dos dois toma uma posição. Estão deixando levar por levar. Foi como foi pregado aqui hoje. Deus quer pessoas ousadas. Gideão só foi notado porque ele foi ousado, irmãos. Ele estava fazendo a diferença em todo o território naquele momento. Ele fez a diferença. Você tem que fazer a diferença nesse tempo. Você precisa fazer a diferença. É uma necessidade, irmãos. Não é uma obrigação, é uma necessidade. Queremos ser notados por Deus, mas não estamos fazendo nada para que sejamos notados. Como que Deus vai te notar desse jeito? Mude o seu roteiro. Mude o seu modo de pensar, de agir, de falar. Senão o mundo vai te tragar. E o que o inimigo quer, o inimigo das nossas almas é isso, te tragar. O que ele disse aqui? Eu vou porque esse mundo não me pertence. Esse mundo não me pertence, pertence ao diabo. Foi dado para ele lá no Éden. Foi o que ele disse aqui. Mas eu vou voltar. Mas enquanto eu não volto, eu vou deixar alguém para te ajudar. Você não vai ficar órfão. Mas muitos de nós estamos dispensando essa ajuda. Estamos menosprezando essa ajuda. Faça uma reflexão da tua vida, igreja. Faça uma reflexão.